2022 é o ano do centenário de um acontecimento marcante de nossa história nacional. Em um dos mais recentes lançamentos da editora Sétimo Selo, o livro O que Restou de 22 é uma das obras fundamentais para se compreender a Semana de Arte de 22 e sua introdução ao modernismo no Brasil. No ano do centenário, para entendermos um pouco de nossa arte e também de nosso meio artístico, é importante que olhemos para o passado e descubramos as raízes pelas quais nossos movimentos posteriores a 1922 o tomaram por base e construíram o que hoje conhecemos. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. O que Restou de 22 nos traz 4 artigos. O seu principal objetivo é fazer uma análise do contexto artístico brasileiro e os principais desdobramentos que resultaram deste movimento nas décadas posteriores. A organização dos artigos nos mostra alguns pontos específicos. Ele começa fazendo uma análise mais ampla mostrando o caso brasileiro e os principais cabeças do movimento. Depois, faz uma análise mais específica de cada artista, mostrando suas contribuições e também aqueles artistas que viviam às margens do movimento. Por fim, temos uma análise de raciocínio teórico histórico, que analisa o cenário educacional brasileiro e também os principais movimentos, como o romantismo e o parnasianismo e o simbolismo, e como estes frutificaram entre os artistas até 1922. Por fim, ele decide então nos mostrar realmente o que restou de 22. Parando para uma breve explicação do evento, a Semana de Arte Moderna de 22, ocorrida entre 13 e 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, reuniria nomes importantes do meio artístico da época, dentre os quais se destacam Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida e Graça Aranha. A semana traria uma crítica às estruturas vigentes poéticas, mais especificamente ao parnasianismo, e propondo uma ruptura. Uma das teses centrais do livro parte justamente desta premissa. Primeiro, que a ruptura proposta parecia ter mais continuidades que rupturas. Um segundo ponto é que a Semana de Arte Moderna teria menos obras para se vangloriar do que o próprio evento em si. Em outras palavras, o Brasil, desde algum tempo, já estava passando por um processo de autocrítica da literatura, através de outros autores que caminhavam à margem do movimento, e que, portanto, a Semana de Arte Moderna de 22 mais atrapalhou ou, no mínimo, ignorou o outro processo, bem mais orgânico e menos panfletário do que os militantes de 22. Nas palavras de Ronald Robson, o Brasil seguia firme em sua subserviência a modelos estrangeiros, mas o fazia com um domínio cada vez maior dessas ferramentas importadas e com uma acoplagem cada vez mais tranquila à realidade brasileira. O modernismo de 22 transcorreu alheio a todo este processo e, pelo menos na superfície da vida nacional, manifestou-se com uma ruptura não com escolas, apenas trocamos de escolas, mas com a evolução natural de nossa sensibilidade estética. Por isso, por conta dessa impostura de avanço artístico, alcançado por manifesto e não por expressão artística absolutamente necessária, com muita rapidez, o modernismo se tornaria uma rotina estéril, perfeitamente ambientada ao esteticismo fácil de nossa nação. Resumindo, o que Ronald Robson identifica são 2 modernismos acontecendo ao mesmo tempo. Um através da Semana de Arte Moderna, panfletário e militante, mas que no fim das contas pouco produzia. E o outro justamente esse processo orgânico de autocrítica, que já estava acontecendo através de outros autores que não eram necessariamente os protagonistas do evento, como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, que ainda que apoiadores do movimento, se encontravam na prática à margem dele, cada qual com sua especificidade literária. Isso dava origem a modernismos diferentes, conduzindo justamente este processo de renovação. Tudo isso fica ainda mais claro no artigo de Gessé de Almeida Primo, onde o autor procura encontrar as continuidades e as críticas feitas à literatura da época, passando pelos nomes que compunham aquele cenário, muitos dos quais integrantes deste cânone clandestino, isso é, os autores à margem de todo o processo. Gessé procura, sobretudo, explicitar muito daquilo que tinha de parnasiano no movimento modernista e muito daquilo que tinha de moderno em muitos parnasianos, colocando em questão a palavra ruptura e se atentando para as continuidades. No que tocava a Manuel Bandeira, diz através de uma citação: segundo observação aguda de Melchior, o seu modernismo nunca foi muito de violência, mas de adaptação. Foi ele quem utilizou a liberdade da nova escola para reexprimir com nova flama quase todas as nossas atitudes líricas. Sobre Guilherme de Almeida, membro da Academia Brasileira de Letras, também ele próprio um dos incentivadores da Semana de Arte Moderna, mas de formação parnasiana, Gessé colocaria aqui: Bandeira, porém, disse que, passado o período de agitação renovadora, volveu Guilherme de Almeida aos temas e às formas de seus primeiros livros.
Ou seja, mais um elemento que leva a crer que, por mais que fosse um entusiasta do modernismo, foi um poeta que se uniu aos seus companheiros no campo de batalha, defendendo-os com garra, mas sem deixar de ser o que sempre foi. Assim como Hobson, Jessé concluiu a existência de modernismos, uma espécie de sincretismo de novas coisas com aquilo que já existia, salientando que não havia de fato coesão, mas todos eram legítimos, constituindo um momento de alterações. Referente a este ponto e aos protagonistas da Semana de Arte, segundo um dos autores, não há então um falso modernismo na história. Tanto Mário de Andrade como Oswald de Andrade, os mais reconhecidos nomes da Semana de 22, e quase algo como os testas de ferro do movimento, não necessariamente ecoam um ao outro. Para Jessé, mais especificamente sobre Oswald e Mário, o que se destaca é a crítica aos seus trabalhos um tanto quanto fracos de conteúdo, ou como no caso de Mário, engessado demais, algo como um parnasianismo velho se esforçando para ser jovem. A discussão quanto a estes modernismos é retomada em outro artigo por Emanuel Santiago, só que desta vez abrindo leque para uma discussão mais ampla quanto ao contexto brasileiro. Basicamente, ele desenvolve sua tese em torno de um ponto fundamental na história brasileira, muito sutil e que por muitas vezes passa despercebido, e que liga a intelectualidade e toda a sua cultura artística, sobretudo no século XIX. Isto é, a presença da tradição retórico-poética, conscrito no seu sistema educacional, fruto da proposta dos clássicos herdada dos portugueses, continuada pelos jesuítas e não totalmente suprimida por Pombal. Esta tradição retórico-poética seria justamente esta poesia mais argumentativa, amarrada, construída sobre os detalhes, que permeou a literatura e os mais diversos movimentos artísticos da época. Emanuel Santiago, ademais, encontra no parnasianismo o último produto da tradição retórico-poética das letras brasileiras, em linha de continuidade com a literatura romântica. Para o autor, portanto, uma das principais consequências do movimento modernista seria essa desvinculação da retórica com o gênero lírico, abrindo caminho para novas possibilidades. Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, em seus poemas No Meio do Caminho e Os Sapos, respectivamente, teceriam críticas a este tipo de poesia. Os modernistas, porém, iriam além, propondo não apenas a desvinculação, mas também a temática do cotidiano e do verso livre, abrindo portas para novas possibilidades. É esta projeção que Vladimir Saldanha, no último artigo do livro, trabalha. Para ele, o alargamento temático não é um mal em si, antes é um bem. Não teríamos a lírica do cotidiano, não teríamos Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade sem ele. O mesmo se pode dizer do verso livre, que soltou as amarras da camisa de força parnasiana. Não teríamos Ferreira Goulart, por exemplo, nem aqueles dois outros grandes. A questão está em que essa dupla, verso livre e alargamento temático via pertencimento, degringola hoje quase sempre em má poesia. Tendo em vista o movimento de 22, Saldanha faz uma análise das suas consequências. As páginas finais do livro trazem consigo justamente aquilo que restou dessas semanas nas décadas seguintes, e também qual foi a sua influência para a produção artística do Brasil no futuro após essas rupturas. Para aqueles que desejam saber mais sobre a Semana de 22 e também sobre a história da literatura brasileira, O que Restou de 22 é uma leitura indispensável. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, nosso canal é parceiro da Sétimo Selo. Na descrição estará o link para a compra e também o nosso cupom que você pode usar para qualquer outro livro do site. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E também clique nos links que estão aí embaixo, o nosso Instagram para ter acesso a mais conteúdos e conversar com a gente, e também o nosso grupo do Telegram para ter acesso a fontes bibliográficas e alguns conteúdos mais específicos. Por hoje é só, e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!